Não adianta, o homem simplesmente não consegue. Mesmo quando tem a oportunidade de explorar politicamente uma questão polêmica contra um adversário, Lula não consegue argumentar sem incluir pelo menos uma mentira descarada no meio da sua fala. Ao discursar em um evento da cultura na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, no início da tarde de ontem, quinta-feira, Lula resolveu dar início à sua própria campanha pessoal de ataques contra o seu principal adversário na próxima eleição presidencial. Ele falou sobre isso em dois momentos distintos, mas eu juntei ambos em um recorte só para comentar de uma só vez na sequência. Veja como foi. E todo mundo era muito criticado, todo mundo era chincalhado. Aliás, a cultura como toda era chincalhada. Agora acontece que, como a verdade não falha, nós nunca fomos atrás da lei Daniel Vocaro para financiar nenhum artista brasileiro. Porque, lamentavelmente, a cultura política do país é assim. Você tem que passar a ideia de uma seriedade que ninguém é. Você tem que passar a ideia de que você é o que você não é. Quem imaginava que aquele menino que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro estivesse pegando 159 milhões de dólares para fazer um filme do pai? Ninguém imaginava. E isso é apenas o que a gente sabe agora. Primeiro ponto. Lula fala que o seu adversário estava pegando 159 milhões de dólares para um filme sobre o seu pai e que isso é o que se sabe até o momento. A informação é absolutamente falsa. Naquela matéria inicial sobre o vazamento das conversas, o Intercept Brasil afirma que o valor negociado teria sido de 134 milhões de reais, o equivalente a 24 milhões de dólares na época. No entanto, não havia provas de que esse valor havia sido integralmente repassado. Segundo o Intercept, havia provas de repasse de 61 milhões de reais. Segundo a dona da produtora responsável pela obra, o orçamento já realizado do filme está em cerca de 13 milhões de dólares neste momento, equivalente a 65,7 milhões de reais. A imprensa afirma que 90% do custo foi bancado por Vocaro. De onde Lula tirou então esses 159 milhões de dólares? Bom, segundo a Globo, com base em relatórios do COAF, a empresa Entre Investimentos, apontada como a responsável por intermediar esses repasses, recebeu 159 milhões de reais de fundos investigados pela Polícia Federal. Só que não há informação sobre o quanto desse total pode ter sido repassado ao financiamento do filme e trata-se de um valor em reais, não em dólares, como disse Lula. Parece um simples engano de moeda, mas representaria um valor 5 vezes maior na prática. Como eu venho falando desde que esse primeiro vazamento ocorreu, não há nada de ilícito no que foi divulgado até o momento. O julgamento moral sobre os fatos fica por conta de cada um. No entanto, continuo firme no posicionamento de que acho que são necessárias mais explicações e já desagradei muita gente por conta disso e continuo achando que Flávio deveria ter revelado a existência dessas conversas e dessa negociação desde que o escândalo veio à tona. Mesmo havendo uma cláusula de confidencialidade no contrato, o compromisso de transparência enquanto senador deveria estar acima de qualquer coisa, e isso teria evitado que essa narrativa tivesse caído no colo da esquerda, como aconteceu com o vazamento. E por mais óbvio que seja, eu preciso dizer isso em alto e bom som porque tem gente que não entende. Eu não virei petista, eu nunca vou votar no PT. Eu só não abro mão do meu direito de criticar e cobrar quem quer que seja, mesmo que essa pessoa tenha meu voto. Eu tenho ficado profundamente incomodado com a quantidade de pessoas, de influenciadores que eu tenho visto nos últimos dias, tratando qualquer pessoa que haja de qualquer forma que não seja uma defesa incondicional de Flávio como se fosse um traidor, um vendido, uma direita limpinha, como começaram a chamar agora. Em vez de focar em conversar com quem está fora da bolha, em uma linguagem compreensível para trazer os votos do centro e dos indecisos, que é quem decide qualquer eleição na prática, essa turma está atacando a própria direita que pensa minimamente diferente deles. Além de não conseguir os votos do centro, ainda vão conseguir perder
muito voto da própria direita. Vocês acham que uma ofensa vai fazer com que qualquer pessoa concorde com você? Enfim, voltando àquilo que foi dito por Lula, o petista ainda foi muito além dessa distorção intencional sobre os valores já citados nessa história. Ele veio com a emblemática frase: "Nós nunca fomos atrás da lei Vorcaro para financiar artistas". Esse aqui é o maior exemplo de que ele não consegue atacar adversários sem expor o seu próprio teto de vidro. E a razão para isso é muito simples. Essa lei Vorcaro já financiou a produção de documentários sobre o próprio Lula pouco tempo atrás. Se voltarmos ainda mais no tempo e analisarmos o financiamento do filme Lula, o Filho do Brasil, que foi produzido e lançado no final do segundo mandato do petista, pode até não ter havido financiamento da lei Vorcaro, mas houve financiamento da Lei Odebrecht, da Lei OAS, da Lei Camargo Correia, coincidentemente as mesmas empreiteiras que estavam envolvidas em escândalos de corrupção, como foi revelado posteriormente pela Lava Jato. Se pegarmos a delação de Palocci, então, a coisa fica ainda pior, pois ele afirmou em delação que o filme contou com o financiamento da Lei Propina, uma velha conhecida do PT. E tudo isso que foi dito até aqui se restringe ao financiamento privado, porque se formos entrar na discussão sobre financiamento público a obras ou artistas com viés político bem definido e que não precisariam desse apoio financeiro, a conversa é longa. Um exemplo icônico foi o da famosa atriz Cláudia Raia, que virou manchete em 2023 por conta da autorização de captação de 5 milhões de reais através da Lei Rouanet para a produtora de uma peça teatral estrelada por ela. Teve agência de verificação esclarecendo que ela não recebeu o valor, que ele havia sido apenas autorizado, mas posteriormente ela teve um novo valor de 5,1 milhões de reais autorizado para outra peça, e dessa vez produzida pela sua própria empresa. Lembrando que na Lei Rouanet os projetos não recebem dinheiro diretamente do governo. Eles são autorizados a captar recursos com empresas patrocinadoras e essas empresas deixam de pagar esse valor em impostos. No fim das contas, é um dinheiro que deixa de ser arrecadado e, consequentemente, destinado a outras áreas. Enfim, Lula e a esquerda receberam de bandeja essa narrativa para explorar politicamente há apenas alguns meses da eleição, contando com o apoio da grande imprensa, inclusive, boa parte dela, que está trazendo diariamente manchetes relacionadas a esse caso, mas não fala nada sobre o conselho dado por Lula a Vorcaro para não vender o banco, como foi revelado pelo Poder 360 no último domingo. Só que Lula e a esquerda mostram que os anos passam, mas os problemas deles continuam os mesmos. Não conseguem deixar de mentir e de expor os seus próprios escândalos. E por falar nesse evento de ontem, onde essas declarações foram dadas por Lula, a esposa dele, Janja, também fez uso do microfone brevemente e em apenas alguns poucos minutos de fala, repetiu a mesma pérola de português que havia soltado no dia anterior, a pílula vermelha. Mostrar aos nossos filhos que aquilo que eles veem na internet não pode acontecer. Não deixem eles tomarem a pílula vermelha, porque a realidade que os Red Pill falam lá na internet não é a realidade que nós acreditamos, não é o Brasil que nós queremos. Cá entre nós, erros de português todo mundo comete. Agora, soltar uma pérola em um dia, ver toda a repercussão que isso ganhou nas redes sociais e mesmo assim cometer o mesmo erro no dia seguinte, aí já é um caso a ser estudado. Um grande abraço e até a próxima.